Você já parou para pensar? Porque muitas vezes a sua vida parece pesada, confusa, sem direção. Talvez você ore, vá à igreja, leia a Bíblia, mas ainda assim sente um vazio dentro de você. Pois eu quero te dizer algo muito importante. Esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Esse vídeo é uma resposta de Deus para o que você tem vivido. Imagine a sua vida como um carro. Você pode ter o melhor modelo, o tanque cheio de combustível, mas se não tiver alguém no volante, ele não vai sair do lugar. Assim é com a nossa vida. Podemos ter sonhos, planos, talentos, mas sem o Espírito Santo no comando, ficamos parados ou pior, perdidos no meio do caminho. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre como viver uma vida cheia do Espírito Santo. Esse não é apenas um tema bonito, é uma chave espiritual que pode transformar completamente a sua caminhada. Se você realmente deseja experimentar paz, alegria e propósito verdadeiro, fica comigo até o final, porque eu acredito que Deus vai usar cada palavra para falar diretamente com você. Antes de continuarmos, eu quero já te pedir uma coisa. Se você deseja viver cheio do Espírito Santo, escreva aqui nos comentários "eu quero". Declare isso publicamente e já deixa o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e leva essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir isso. Assim, além de você ser abençoado, você também se torna um instrumento para abençoar outras vidas. Agora me responde, você já tentou viver a sua vida pela força dos seus próprios braços? É como remar contra a maré. Você rema, mas não sai do lugar. E muitas vezes até desanima porque percebe que não consegue sozinho. Mas sabe qual é a boa notícia? O Espírito Santo é como o vento que sopra a favor do barco. Ele te empurra, te guia, te dá direção. Quando você é cheio do Espírito, não precisa mais viver exausto tentando resolver tudo na própria força, porque ele se torna a sua força. A Bíblia nos diz em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Olha que incrível! Esse poder não é apenas para pregar ou estar no púlpito. Esse poder é para viver, para testemunhar com a sua vida, para vencer as lutas internas, para tomar decisões certas, para amar quando é difícil, para perdoar quando dói. E aqui está uma verdade que muitos não entendem. Viver cheio do Espírito não é sobre sentir algo em um culto emocionante. É sobre ter uma vida diária de comunhão com Deus. É acordar pela manhã e dizer, Espírito Santo guia os meus passos hoje. É estar no trânsito. E em vez de perder a paciência, ouvir a voz suave dele dizendo, acalme-se, respire, eu estou com você. É estar diante de uma tentação e sentir a força sobrenatural para dizer não. Pensa comigo. Quantas vezes você já tomou uma decisão errada porque estava com pressa, ansioso ou confiando demais em si mesmo? O Espírito Santo quer te poupar dessas dores. Ele é o conselheiro perfeito. É como ter um GPS espiritual dentro de você. O problema é que, muitas vezes, nós silenciamos essa voz, porque estamos ocupados demais ouvindo o barulho do mundo. Mas quando você busca ser cheio do Espírito, a sua mente começa a ser purificada. Aqueles pensamentos de ansiedade, de medo, de incapacidade, começam a ser substituídos pela verdade da palavra. Você passa a enxergar a vida de outra forma. Deixa eu te dar uma metáfora do dia a dia. Imagine um copo cheio de refrigerante. Ele está escuro, pesado, cheio de açúcar. Se você quiser limpá-lo, basta começar a colocar água. Quanto mais água você coloca, mais o refrigerante vai saindo, até que só reste água pura. Assim é a nossa mente e o nosso coração. Quando o Espírito Santo vai enchendo, ele vai expulsando tudo aquilo que não vem de Deus. E talvez você esteja pensando, mas eu já tentei mudar tantas vezes e não consegui. A questão é que você não precisa mudar pela sua própria força. O Espírito Santo é quem faz a transformação dentro de você. O seu papel é se entregar, se abrir, permitir que ele entre e faça a obra. Agora deixa eu te perguntar, quantas vezes você já desejou ouvir claramente a voz de Deus? Quantas vezes você orou, Senhor, fala comigo, e sentiu silêncio? Pois eu quero que você entenda algo. Muitas vezes Deus fala através da voz do Espírito Santo dentro de você. E para ouvir essa voz, você precisa de intimidade.
E essa intimidade é construída com práticas simples, mas constantes: oração, leitura da palavra e obediência. Não adianta apenas pedir que o Espírito Santo fale, se você não está disposto a ouvir e obedecer. Porque ele não é apenas um consolador, ele também é aquele que corrige, que direciona, que nos confronta em amor. Você já percebeu como é fácil se distrair hoje em dia? O celular vibra, as redes sociais chamam, a correria da vida não para. Mas sabe o que acontece quando você separa um tempo só para estar com Deus? O Espírito Santo enche o seu interior de uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende das circunstâncias. Talvez agora mesmo você esteja enfrentando ansiedade, preocupações com o futuro, medos sobre a sua família, sobre o seu trabalho. E eu quero te dizer, o Espírito Santo quer ser o seu consolador. Ele quer te lembrar que você não está sozinho. Ele quer te dar a certeza de que Deus cuida de cada detalhe. Se você acredita que precisa dessa presença, eu quero que você comente agora: Espírito Santo, enche a minha vida. Declare isso com fé, porque quando você fala, você também ativa algo dentro de você. E preste atenção, esta é apenas a primeira parte da mensagem. Nos próximos minutos, nós vamos aprofundar ainda mais e descobrir quais são os passos práticos para viver cheio do Espírito Santo no dia a dia. Você não pode sair agora, porque o que vem a seguir vai abrir ainda mais os seus olhos e transformar a sua caminhada. Querido irmão, querida irmã, você já percebeu que muitas vezes buscamos a presença de Deus em lugares distantes, quando na verdade o Espírito Santo já habita dentro de nós? Essa é uma das verdades mais transformadoras do Evangelho. Não estamos sozinhos. Jesus prometeu que enviaria o Consolador, e essa promessa é real e viva hoje. Imagine por um instante, você caminhando pela vida, enfrentando problemas, pressões, ansiedades, e ao invés de carregar isso sozinho, você tem o Espírito Santo como amigo, conselheiro e guia. Essa não é apenas uma teoria, é uma realidade disponível para todo aquele que crê. O Espírito Santo não é uma força distante, ele é pessoa, ele fala, ensina, consola, convence e guia em toda a verdade. Quantas vezes você já sentiu aquele aperto no coração para não tomar uma decisão errada, ou aquela paz inexplicável em meio à luta? Isso não é acaso, é o Espírito de Deus agindo. Mas aqui está o ponto crucial. Muitos cristãos ignoram ou resistem à voz do Espírito. Vivem correndo, ocupados, sem tempo para silenciar e ouvir. E quando negligenciamos essa voz, perdemos direção. Caímos em armadilhas e sofremos desnecessariamente. Por isso, hoje eu te digo, aprenda a cultivar sensibilidade à presença do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5,16. Ou seja, quanto mais você se enche dele, menos espaço sobra para o pecado, para a ansiedade e para o medo. O Espírito Santo nos fortalece, nos dá ousadia e principalmente nos lembra de quem somos em Cristo. Talvez você se pergunte: mas como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? A resposta é simples, mas exige disciplina, tempo de oração, leitura da palavra e obediência. Quando você começa a obedecer pequenos direcionamentos, ele te confia coisas maiores. A voz fica mais clara porque seu coração se torna mais alinhado. E lembre-se, o Espírito Santo não grita, ele sussurra. É por isso que precisamos silenciar o barulho do mundo. Quando você desligar um pouco as distrações e dedicar momentos sinceros a Deus, vai começar a perceber a voz suave do Espírito dirigindo seus passos. Agora, imagine sua vida cheia da presença do Espírito Santo. Paz em meio às tempestades, sabedoria em decisões difíceis, força para vencer tentações e, acima de tudo, a certeza de que você nunca está só. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu. E eu quero te desafiar. Busque o Espírito Santo de todo o coração. Não espere um momento perfeito. Comece hoje. Ore e peça: Espírito Santo, enche a minha vida, guia meus passos, abre os meus ouvidos espirituais. Ele é fiel e vai responder. Antes de terminar, quero te convidar a deixar aqui nos comentários: Espírito Santo, eu preciso de ti. Escreva isso como uma declaração pública de fé e vamos juntos mostrar ao mundo que somos guiados por ele. Se essa mensagem falou contigo,
Curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que não está sozinho. O Espírito Santo é real e ele quer caminhar com você todos os dias.